Muito bem, nós estamos vendo questões importantes e para nós continuarmos aqui entendendo termos que se referem a termos a elementos e nomes divinos na Bíblia, precisamos compreender a realidade na antiguidade bíblica. Nós vamos perceber que o entendimento das pessoas é que existia 3 mundos. A realidade era composta de 3 mundos: o mundo dos deuses e ancestrais divinizados, e esses deuses e ancestrais divinizados eram chamados Elohim, eram seres que não faziam parte do mundo das pessoas. Entretanto, esses deuses e ancestrais divinizados eram fisicamente, possuíam corpo, comiam, bebiam, faziam sexo. O entendimento das pessoas é que era o mundo dos deuses, o concílio divino, o lugar onde ancestrais divinizados iam, principalmente os reis, né? Que eram encarnações da divindade. Havia o mundo das pessoas e havia o mundo dos mortos, chamado Sheol. Para lá iam todas as pessoas, independente de questões de moralidade. Não havia esse conceito de distinção de lugares para pessoas dependendo do seu comportamento. A ideia da antiguidade era uma ideia de duplo. Não havia nem o conceito de alma, não havia o conceito de espírito, não havia esse. O conceito de alma é um conceito grego, posterior, moderno, né? Quer dizer, o conceito de alma era um conceito posterior, um conceito platônico, né, da cultura grega, muito posterior. E nós não podemos inserir nos textos bíblicos um conceito que não está lá. Eles tinham uma ideia de duplo, que é uma ideia muito semelhante à cosmovisão Nagô, por exemplo, você pode pesquisar sobre isso, que o duplo da pessoa ia para o Sheol. E lá vivia-se como se vivia no mundo das pessoas. Então, é importantíssimo, porque há uma distinção que no Sheol não habitavam os deuses e os ancestrais divinizados. Essa era a única diferença, ok? E no mundo dos deuses habitavam os Elohim. Entretanto, também habitavam no Sheol os Elohim. Elohim é um termo tanto que designa os habitantes do mundo dos deuses, quanto os habitantes do mundo do Sheol. Ou seja, Elohim são os que não habitam o mundo das pessoas, ok? Então, os Elohim são divindades e habitantes do Sheol, ancestrais divinizados, e tem essa noção de duplo, não de alma. O termo Elohim aparece quase 4.000 vezes na Bíblia hebraica. E representa uma pluralidade de seres divinos, ancestrais divinizados de cada família, e como se denomina o concílio dos deuses, um conjunto de divindades. Também Elohim representa as divindades familiares. Os Elohim eram plurais e diferentes para cada família. Era um conjunto de divindades clânicas. As suas imagens, as representações dos Elohim, são chamadas de terafim, os Elohai, ok? Então, terafim são imagens, são representações dos Elohim. E nós vamos perceber a diferença de quando Elohim aparece no singular, como em Gênesis 1:1, quando Elohim criou os céus e a terra, ou no criar de Elohim os céus e a terra, né? Ou no caso dos versículos 26 a 28, em que Elohim fala, façamos Adam a nossa imagem e semelhança, ok? E nós vamos perceber essa distinção, quando Elohim, esse im é uma marca de plural masculino no hebraico. Então, o termo em si é um termo plural. Entretanto, nos textos bíblicos, vai aparecer tanto Elohim seguido de elementos plurais, quanto Elohim seguido de elementos singulares. Em Gênesis 1:1, o verbo está no singular. Então, quando Elohim criou, e aí você entende que Elohim já está sendo
é utilizado como uma designação para Javé. Então, esse texto é pós-exílico. Ok? Fica a dica aí. Já no 26 a 28, Elohim está sendo usado no plural, e é importante que a gente entenda, porque o verbo está no plural. Então, façamos, Adam, a nossa imagem e semelhança. E aí você vai perceber a diferenciação. Em Gênesis 20, está: quando os Elohim da casa do meu pai me fizeram vaguear. Você vai perceber o verbo no plural. No capítulo 31 de Gênesis, os Elohim de Abraão e os Elohim de Nahor julguem entre nós. Aqui há uma clara referência aos ancestrais de cada família. E no capítulo 35 de Gênesis, os Elohim se revelaram para eles, para ele. Então vocês vão perceber que quando há um verbo no plural, o texto não está falando de uma única divindade. E é importante que os tradutores respeitem isso. Entretanto, eles não respeitam. Hashtag fica a dica, ok? Em Êxodo 18, nós temos aqui um texto que diz que Javé é maior que todos os Elohim. E agora você vai ter um texto monolátrico, ou seja, um texto que reconhece a existência de outras divindades, mas coloca Javé acima delas. Então você vai perceber uma tendência monolátrica aqui. E aí você já vai conseguir localizar historicamente o texto. No capítulo 21 e 22 de Êxodo, o termo ali é Elohim. Algumas traduções bíblicas vão colocar que está se referindo a juízes do povo, mas o termo Elohim, então, está se referindo ou a ancestrais divinizados ou a divindades. E os termos em volta desse termo estão no plural, portanto, devem permanecer no plural. E você vai perceber que quem julga as pessoas aqui nesse contexto de Êxodo 22 são os Elohim. E é interessante que em Êxodo 3, quando aparece a narrativa da sarça ardente, a montanha ali é a montanha de Elohim, ok? O termo hebraico que aparece ali é Elohim. Outra questão importante, e aqui eu quero deixar para você uma tarefinha, se você quiser se aprofundar nesse conteúdo, é prestar atenção no Salmo 82. A tarefa é você pegar mais de uma tradução da Bíblia, de preferência umas 3 ou 4, ou até mais, e ler o Salmo 82. Esse salmo é um salmo cananeu, é um salmo que vai descrever os Elohim, o concílio de El, o concílio dos deuses em torno da divindade El. E você vai perceber esse salmo trazendo a realidade e o imaginário desse panteão que se forma. Por isso, pegue mais de uma tradução, porque a tendência dos tradutores que são monoteístas é apagar as divindades que estão no texto, é disfarçar a presença delas ali ou dar uma conotação negativa para elas, quando o texto não está dando essa conotação negativa. Então, a grande tarefa é você pegar várias traduções diferentes, de denominações diferentes, o máximo possível, colocar lado a lado e ler e perceber essas divindades, esse concílio divino em torno de El.